Então, agora item 5, Presidente, acho que é importante esperar a mensagem. Tem razão. Obrigado, doutor Lucas. Pessoal, então, retomando a pauta do item 5 em diante, Termosul Sistemas Térmicos Limitados. A gente vai apreciar agora com a palavra do doutor Rafael para a relatoria. Termosul o tema é IRPJ, responsabilidade de terceiros administradores. Na verdade, presidente, esse processo aqui, a conselheira Giovana pediu vista, né, porque estava um pouco a redação ali do dispositivo do acordo da Câmara Superior ficou um pouco confuso para restabelecimento de multa qualificada, para julgar pela procedência ou não da multa qualificada, de modo que se restabelecesse ou não a responsabilidade da recorrente. Aí a doutora Giovana pediu vista do processo e proferiu seu voto vista. Se os conselheiros quiserem, eu falo mais a respeito, ou a doutora Giovana pode passar seu voto vista. Gente, essa questão é simples, assim. Eu não sei se foi o conselheiro Lisandro que ressaltou a questão do retorno, se a gente analisaria só a multa qualificada ou a questão da responsabilidade solidária, lembrando que esse processo é um processo que retornou da Câmara Superior para a gente analisar um aspecto da multa qualificada que estava no recurso da responsável, senhora Vanessa, e que não foi analisado, tendo em vista que foi afastada a responsabilidade solidária eram acho que 3 pessoas no polo passivo, e aí foi afastada essa responsabilidade. Quando chegou na Câmara Superior, a Câmara Superior reverteu o julgamento e aí considerou, e aí foram discutir a questão da responsabilidade solidária. Ele disse: olha, tem um aspecto da multa qualificada que não foi analisado, porque foi excluída a responsabilidade solidária. E teve uma discussão na Câmara Superior se a responsabilidade solidária seria definitiva ou não. Aí eu coloquei aí no meu voto vista, que normalmente eu faço, está até na minha pasta, que ao final do voto do conselheiro Rafael, eu fiz minhas observações e eu transcrevo o voto da Edeli. E aí, Edeli, que foi o voto vencedor, e aí ela diz que o processo deve retornar para o colegiado ACOL para apreciação dos questionamentos por ela dirigidos em recurso voluntário contra a qualificação da penalidade, e a depender da solução dada neste ponto, repercussões poderiam se verificar em relação à imputação da responsabilidade à hora restabelecida. Então, é esse aspecto que eu acho que a gente tem que analisar, não só a multa qualificada, como ver a questão da responsabilidade solidária, que, pelo voto do conselheiro Rafael, eu acho que ele manteria a responsabilidade da senhora Vanessa. Então, meu voto é mais nesse sentido, né? Eu acompanho o relator na questão da multa qualificada e eu entendo que a gente deveria, em razão da multa ter sido qualificada por emissão de nota fiscal inidônea, considerando que a senhora Vanessa era administradora, né, nesse período da infração, que deveria ser restabelecida a responsabilidade solidária da senhora Vanessa, porque no primeiro julgamento no CAF ela tinha sido excluída do polo passivo. É isso. Será que ficou claro? Talvez o conselheiro Rafael possa... Ficou claro, doutora Giovana. Inclusive, eu encampo a sua sugestão também de, lá no dispositivo, fazer consignar também que, ante o reconhecimento da procedência da multa qualificada, restabelece a responsabilidade da senhora Vanessa. Tá bom. Então, na verdade, o senhor vai conhecer o recurso, doutor Rafael, quanto à multa qualificada, negar-lhe provimento e restabelecer a responsabilidade solidária da senhora Vanessa. Como é que é o nome da... Mas depois eu coloco aqui. Mas tá bom. Então, o senhor está alterando o voto para tratar também da responsabilidade solidária e no sentido de restabelecer a responsabilidade solidária da senhora Vanessa, efetivamente. Então, acho que é isso, pessoal. O doutor Rafael está concordando com o voto visto
e ampliando o voto dele para falar da responsabilidade solidária e manter a responsabilidade solidária de uma das autuadas, que é a senhora Vanessa. É isso, né? Só a dúvida, essa autuação não foi presunção, não foi? Não, é Presunção? nota fiscal inidônea. A multa qualificada foi nota fiscal inidônea. E parece que teve uma discussão sobre a individualização da conduta, né? Não foi individualizado, não foi? Teve uma discussão disso aí, não foi? Nesse caso, eu só fiz a observação para deixar expresso, porque no voto, esse voto vista que eu fiz, eu retomo um trecho do voto do conselheiro Rafael, que ele diz assim, de logo, é o item 7.1 do voto do Rafael, de logo, afaste-se a alegação da recorrente no sentido de que não tinha poderes de gerência para todo o período fiscalizado, neste caso, o ano calendário de 2006, né, que foi o ano autuado. Como demonstrado pela relatoria do acórdão proferido pela Câmara Superior, a sócia Vanessa Rodrigues dos Santos Aguiar detinha poderes de gestão e administração da empresa para o ano calendário 2006, que foi o ano da autuação. E aí é por isso que eu digo que, apesar do conselheiro relator não ter colocado expressamente no final ali do dispositivo, mas isso constava do voto dele. Então, eu estou entendendo que era no sentido de manter a responsabilidade dela. Né? Enfim. De acordo, tá. É isso. Alguma dúvida adicional, pessoal? Eu vou só, então, acrescentar aqui naquele voto constitucionalista da vista do Dr. Rafael, exatamente o que está no voto da doutora Giovana. E, por conseguinte, restabelecer a responsabilidade da senhora Vanessa, só vou colocar o sobrenome dela depois aqui. Tá? Tem aqui Vanessa Rodrigues dos Santos Aguiar. Tá. Entendi, então. Aí agora vocês... ficou o seguinte, doutor Rafael, conhecer o recurso voluntário quanto à multa qualificada, negar-lhe provimento quanto ao tema e, por conseguinte, restabelecer a responsabilidade solidária da senhora Vanessa Rodrigues dos Santos Aguiar. É isso, doutor Rafael? É isso, lá nas balizas lá que a Câmara Superior traçou, presidente, lá no voto da doutora Ireli. Tá bom. É que coloque isso no dispositivo, nos termos Acho que não precisa, né? Tá bom. Você adotou, então, o voto vencido de André, né? Na questão da manutenção da responsabilidade, né? Foi, Eduardo. Está aberto aí para debates, novos esclarecimentos, pessoal. Eu só quis fazer essa peroração para ver o que está sendo votado. Então, posso escolher os votos? Ô, Dornelas está com a carinha de interrogação ainda, assim. A questão da multa qualificada, se você observar no voto do relator, a qualificação da multa foi por conta de emissão de nota fiscal inidônea. A autuação no ano calendário 2006. E essa, na verdade, tinha, se eu não me engano, 3 responsáveis solidários. Mas essa senhora Vanessa era quem tinha poder de gestão e administração. Então, por isso que na Câmara Superior se discutiu a questão da responsabilidade dela. E lá eles decidiram não tornar definitiva a questão para ser analisada quando da análise da multa qualificada. Então, assim, se isso lhe deixaria mais tranquilo em relação à responsabilidade, não foi presunção. Ô, doutor Rafael, tem alguma outra matéria que a gente esteja tendo na Lídia aqui? Não, né? O conhecimento no próprio voto... eu vou tirar esse conhecimento, porque pode dar a impressão que é um conhecimento parcial aqui, porque eu acho que o próprio voto da doutora Edeli já fala que a gente tem que se manifestar só quanto a isso, não é isso? Pelo que eu me lembro. Era isso, né? A gente já tem que se cingir só a multa qualificada. Porque você está aqui conhecendo invocado quanto à multa qualificada, eu não sei se pode dar uma impressão, eu lendo aqui, ficou a impressão que eu estaria não conhecendo os outros temas, entendeu? Não há outros temas, entendeu? Eu vou botar isso aí, presidente. Da parte final, na última redação, eu vou suprimir esse conheço. Isso, tá bom. Então, pessoal, é isso. Negar provimento quanto à multa qualificada e restabelecer a responsabilidade da senhora Vanessa Rodrigues dos Santos Aguiar. Isso que o relator propôs. Então, doutora Giovana, estou colhendo os votos já. Eu acompanho o relator.
E o doutor Dornelas? Presidente, eu abro divergência para poder manter a multa qualificada, mas não restabelecer a cobrigada, né? Afastá-la. Tá bom. Doutor Dornelas, então, na verdade, dava provimento parcial para afastar, né? Afastar, tá bom. Esse processo também, só para ver uma coisa aqui. Doutor Lisandro? Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas? A gente vai acompanhar o relator também. Doutor Rafael, relator. Doutora Mauritânia? Eu acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara? Eu também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então ficou, por maioria de votos, negar provimento quanto à multa qualificada e, por conseguinte, restabelecer a responsabilidade da senhora Vanessa Aguiar, vencido o conselheiro Dornella, que dava provimento parcial para manter a multa qualificada, mas afastar a senhora Vanessa do polo passivo. Tá bom assim, né? Então, pessoal, seguindo na pauta, esse ficou, então, negar provimento ao recurso, restabelecendo a responsabilidade da Vanessa, e o Dornella dava provimento parcial para afastar essa do polo passivo. Item 6 agora, doutor Dornella, Unimed Rio, cooperativa, do trabalho médico do Rio de Janeiro. Esse é para aquele processo que está bem longo, eu me lembro. Vai ter acompanhamento, presidente? Não, aqui não consta. Que milagre, hein? Peraí. Foi bom perguntar, porque deixa eu ver na planilha retificada, né? Na original não tinha. Não tem mesmo, não. Nem na retificada. Então, acho que a patrona realmente não... Acho que sustentou o que gostaria no julgamento passado. Então, não tem, não. Na planilha não tem nada de acompanhamento, nem nada. Então, vamos lá. Posso começar, presidente? Pode. Então, na verdade, esse processo, vocês lembram dele, a discussão é a questão da segregação de atos cooperados e atos não cooperados, né? A recorrente, ela entende que atos cooperados incluem, inclusive, venda de plano de saúde, essas operações com plano de saúde, inclui várias rubricas nessa questão de atos cooperados, que chama de auxiliares e tal, e o fisco, ele faz uma interpretação diferente do contribuinte, e por isso está a autuação, certo? Então, em resumo, presidente, o relatório é esse aí. Se alguém quiser mais alguns esclarecimentos sobre o relatório, a gente não se estender no relatório, porque o voto também é possível acompanhar pelo voto. Vamos lá. Alguma dúvida com o relatório? Posso continuar o voto agora? A gente já ouviu. Já discutiu isso aí. Então, registre que o presente processo foi objeto de 2 diligências, que tiveram o escopo de segregar determinadas receitas e despesas, excluir outras da base de cálculo do imposto de renda. A última esclareceu-se, entendimento do STJ. A última resolução esclareceu-se, entendimento do STJ, relacionado ao resultado financeiro decorrente da venda de plano de saúde, ou seja, contra os anseios da interessada, deliberando-se pela retirada da tributação de receitas de intercâmbio e pela aplicação do percentual de rateio para algumas despesas operacionais e despesas administrativas. Em seu trabalho, adotando os parâmetros postos na referida resolução, a autoridade licenciante concluiu que a base apurada seria ainda maior do que a base tributável anteriormente apurada pela fiscalização, apresentando, na ocasião, demonstrativos e planilhas para evidenciar sua conclusão. Instada a se manifestar, a recorrente contestou da conclusão, votou a defender que atos considerados pela fiscalização como não cooperados seriam, na verdade, cooperados, sujeitando-se, então, a tributação de imposto de renda e contribuição
social e, ao final, surgiu-se contra o alargamento da base de incidência aduzindo violação ao artigo 146 do CTN. Primeira infração. Alega a contribuinte que incorreu a fiscalização na incorreta interpretação do conceito de ato cooperado para a cooperativa de serviços médicos que também atua como plano de saúde. Sustenta seu defesa o equívoco de tal interpretação, uma vez que grande parte dessa receita de plano de saúde é destinada justamente aos médicos cooperados. Ele entende que equívocos é recorrente, usando a questão nem quanto a solução de discussão sobre a natureza das receitas de consultas médicas, sustentando ou não a não incidência de imposto de renda e da contribuição social sobre receita decorrente de atos cooperativos próprios, pois estou consignado pela própria autoridade de primeira instância que as receitas não são alcançadas pela tributação de imposto de renda. Aí reproduz aqui trecho da RJ. O que ocorre é que a recorrente cooperativa de serviços médicos, que também opera como administradora de plano de saúde, deixou de segregar os resultados dos seus atos cooperados, abrigados à incidência tributária e os resultados decorrentes de seus atos não cooperados, sujeitos à incidência. Assim, a atuação decorre da ausência de adequada segregação dos resultados tributáveis e não dos não tributáveis. Fato esse que tornou legítimo o valor excluído da base de cálculo de imposto de renda a título de resultados não tributáveis da cooperativa, entre aspas. Então, vou avançar aqui. Vale enfatizar que os erros cometidos pelo interessado na correta segregação da contabilidade e a tributação de resultados decorrentes de atos não cooperados não foram marginais, pois que a receita de plano de saúde representa quase a totalidade dos seus rendimentos. Segundo a diligência, Giovana, foi 80 e poucos %, né? Então, com referência a tais receitas, plano de saúde, compreendo, como consignado na resolução do Brutal, que essas receitas não correspondem a ato cooperado, devendo, por isso, ser integralmente tributáveis e, por isso, incabível qualquer rateio sobre elas. Isso porque o Cooperativa de Serviços Médicos, tal como previsto em seu Estatuto Social, tem também como objeto a venda de plano de saúde, sendo que essa venda é feita diretamente pela sociedade recorrente ao seu cliente, um terceiro. Ao contrário do que tentou fazer crer recorrente em suas razões da peça recursal, tal atividade não constitui ato de apoio à atividade profissional do cooperado e nem corresponde ao resultado do serviço por ela diretamente prestado. Ora, especialidade devida em função de plano de saúde são ajustadas por cálculos atuariais, são conferidas independentemente do efetivo prestação de serviços médicos que pode, afinal, não ocorrer. A discussão acerca da incidência do imposto de renda sobre operações realizadas como terceiros não associados à cooperativa foi afetada no âmbito do STJ em recurso representativo. Nesse julgado, apreciou-se a possibilidade de tributação sobre resultado positivo decorrente de aplicações financeiras realizadas por cooperativas. Aí traga aqui a colação do STJ. Lendo apenas essa questão 10 aqui, consequentemente, as aplicações financeiras por constituírem operações realizadas com terceiros não associados consubstanciam atos não cooperativos, cujos resultados positivos devem integrar a base de cálculo do imposto de renda. Resiste, posteriormente, que o julgamento do agravo regimental, o ministro Campbell Marques esclareceu que, embora o RESP se estivesse aplicando ao caso de hipótese de trabalho, a hipótese de resultado positivo, estivesse apreciando, no caso, hipótese de resultado positivo das aplicações financeiras realizadas pela cooperativa, extrai-se as razões que... Aí tem dois julgados aqui, duas passagens. A questão, isso aqui é dentro do voto dele, a questão sobre incidência tributária das relações jurídicas firmadas entre as cooperativas e terceiros diz respeito a temas já pacificados na jurisprudência desta Corte, ou seja, depois do repetitivo, não havendo mais dúvida quanto a seu julgamento, sejam terceiros na qualidade de contratantes de plano de saúde, seja na qualidade de credenciados pela cooperativa para prestar serviço aos cooperados. Esse segmento vem sendo reiteradamente aplicado pelo STJ, até aqui alguns acordos que diz isso. Conclui-se assim que a atividade de venda de plano de saúde e atividade de serviço de Unimed são atividades independentes, sendo que as receitas decorrentes da venda de plano de saúde são caracterizadas como atos cooperados, sendo que a receita decorrente da venda de plano de saúde são caracterizadas como atos não cooperados.
eu vou melhorar essa parte aqui. Sendo incabível a segregação e a tributação parcial das receitas oriundas dessa atividade. Com relação, então, é incabível a segregação e tributação parcial das receitas. Então, tributa tudo. Com relação às receitas financeiras, não operacionais e patrimoniais, igualmente, compreende que as receitas não estão abarcadas pelo benefício da isenção em foco. De igual modo, em particular, deve-se computar totalmente as despesas, né? Comercializadas. O que pertence às receitas relacionadas às operações de intercâmbio, consumo consignado na resolução X, tais operações moldam-se ao conceito de ato cooperativo, uma vez que são realizadas entre duas cooperativas de si associadas. Consiste, por conseguinte, em negociações entre Unimedes que geram relações operacionais específicas e normatizadas para atendimento de usuários na área de uma cooperativa contratados por outra do sistema. Envolve troca de sujeitos de obrigação contratual de atendimento ao usuário. Portanto, sem dúvidas, devem ser classificadas como aquelas associadas aos atos cooperativos. E as receitas decorrentes devem compor o resultado não tributável. Observe-se que as despesas e custos dessas rubricas, intercâmbios, devem seguir o mesmo raciocínio, de tal sorte que o custo assistencial, despesa incorrida no nutrimento de seus beneficiários prestados por outras Unimedes, também não deve ser computado. Neste ponto, é de se dizer que os valores apurados a título de custo adicional do ato cooperativo devem ser apurados segundo as premissas aqui adotadas, ou seja, só deve ser considerado como custo assistencial os valores dos repasses aos médicos cooperados, e não os valores destinados a remunerar os serviços prestados por terceiros não cooperados, exemplo de laboratórios, hospitais, clínicas especializadas e outros dados cooperados. Porque dentro dessa rubrica intercâmbio existe a recorrente incluía lá alguns repasses para terceiros não cooperados, a título de hospitais, clínicas, e isso a gente, de acordo com a premissa desse voto, foi excluído em resolução e também foi excluído na diligência. Então, com referência a outras despesas operacionais, despesas administrativas, compreendo que tais rubricas devem ser consideradas como despesas indiretas, vez que é impossível sua segregação para fim de identificar se decorrente de atos cooperativos ou não, assim deve ela ser utilizada a proporção matemática a ser encontrado o rateio proporcional entre as receitas de atos cooperativos e atos não cooperativos. Ou seja, tudo aqui que eu falei como foi contido na resolução anterior e foi com base nessa resolução que a diligência foi firmada. Então, são premissas que eu estou aqui apenas ratificando. A parte do voto mesmo, isso aqui, essas premissas foram adotadas na diligência, de acordo com o seu trabalho, o trabalho fiscal, constata-se que não houve tributação das receitas de intercâmbio, então, de acordo conforme o voto, a tributação da atividade de venda e plano de saúde foi efetivada pelo resultado receitas e despesa da própria atividade, de acordo com este voto. Isso aqui eu trouxe do voto vice Giovana, que são as conclusões exatamente chegadas após analisar essa diligência de acordo com o voto. Então, de acordo com esse voto, o cálculo dos demais custos indiretos foi efetuado com base na proporção entre as receitas de atos cooperativos e não cooperativos. Aí está aqui falando sobre isso. A se observar que a auditoria fiscal que realizou a diligência destaca que houve divergência dos totais apurados pela recorrente em relação aos custos essenciais. Foi exatamente o que eu falei antes, que ela apurou essa divergência com referente ao custo essencial, são despesas, né, de intercâmbio lá. Ela disse que a divergência dos números lá apurados pelo recorrente e o que ela considerou e observou que isso é oriundo porque a diligência seguiu a premissa que nós adotamos na resolução anterior. Nós entendemos que os atos realizados entre recorrentes, as clínicas, laboratórios, hospitais, eram atos não cooperativos. Aí ela fala aqui exatamente isso, que ela viu essa divergência decorrente de um entendimento da recorrente de colocar essas rubricas todas com receita de intercâmbio.
Está aí uma questão que deve ser destacado. Então, o Estado se manifestar recorrente nada trouxe aos autos para afastar a constatação fiscal de inclusão dos valores dissociados dos parâmetros liberados contra a resolução tal. Deve, por isso, prevalecer os cálculos apresentados pela diligência. E aí, considerando que o refazimento do imposto devido, partindo das premissas acima, colocadas para o colegiado, resultou em situação ainda mais gravosa para o contribuinte, conforme o resultado da diligência, voto por negar provimento desse ponto do recurso. Então, falei. Eu tentei ratificar as premissas na última resolução, que a gente tentou, de alguma forma, refazer o lançamento, excluindo algumas receitas da base de cálculo lá do imposto de renda e contribuição social, mas, ao fazer isso, em razão dos parâmetros adotados, acabou por majorar a base de cálculo, porque teve essa questão da segregação, desse rateio, teve também a questão de inclusão em custo assistencial, de rubrica que não deveria estar, porque não era diretamente repassado para médicos, sim para hospitais e clínicas e laboratórios. Então, isso causou uma divergência, e essa divergência acabou por uma situação mais gravosa do contribuinte. Então, me aliando ao que ele mesmo falou, não posso fazer isso através de julgamento, então, por isso, eu vou negar provimento ao recurso. Mas fixar as premissas feitas na resolução anterior, em julgamento, inclusive, já proferido por essa turma, nesse mesmo sentido aí. Então, com relação à falta de adição ao lucro real, despesa de brindes, eu estou negando, porque tem previsão legal, presidente. Eu vou passar essa parte do voto aqui, não tem muita polêmica. A falta de adição ao lucro real das provisões para devedor de liquidação duvidosa e para contingências civis, eu também estou negando. E eu entendi por adotar a razão de decidir da própria DRJ nesse sentido. Então, aqui eu transcrevi essas razões, certo? Com relação à multa isolada, eu estou acolhendo as razões do contribuinte, por isso é o provimento parcial, Giovana, certo? Só nesse sentido. Então, eu estou aqui acolhendo, já tem entendimento dessa questão da multa isolada, embora, repito, não é aplicação daquela súmula 105, mas a força dos argumentos prevalece, eu adoto a teoria da construção, de acordo com o STJ, e vou escorrer aqui, conforme você já conhece, trago o treino do STJ, enfim, trago a decisão do próprio CAF nesse sentido, e você já conhece essa redação aqui, não vou também ler. E com relação ao recolhimento da contribuição social, essa falta de recolhimento, eu acho que foi correto o lançamento, porque a informação em DPJ não é capaz de afastar o lançamento nem a multa de ofício, pois não constitui instrumento de confissão de dívida, a DPJ. Então, ante exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, apenas para excluir a multa isolada conforme as razões de direito acima descritas. É assim como eu voto, presidente. Vou passar a palavra para a doutora Giovana, que acho que ficou com vistas do processo, né, doutora Giovana? Para fazer o voto vistas e alguma observação adicional. A minha observação naquele momento, né, como essa coisa de ato cooperativo, ato não cooperativo, às vezes, né, gera uma confusão. A gente ainda tinha a questão do que ele considera a receita de intercâmbio, né, porque a Unimed, enquanto cooperativa, os atos cooperados não são tributáveis. E aí a gente partiu da premissa, né, de uma decisão do STJ, que o conselheiro citou, o conselheiro Dornelas, para realizar a diligência, já que o contribuinte não tinha feito essa segregação e ele alegava, né, que o que seria ato cooperado e não cooperado, usando a decisão do STJ, que diz que o ato cooperado é aquele realizado com o médico, mas não abarca aqueles com clínicas, hospitais, laboratórios, foi realizada uma nova diligência, que partiu de várias premissas, né? Então, que não deveria ser tributada a receita de intercâmbio, porque o contribuinte alegava que tem Unimed Rio, Unimed São Paulo, Unimed Recife, e às vezes
ele paga para a Unimed Rio, mas ele é atendido na Unimed São Paulo, e a Unimed Rio tem que reembolsar. Então, tinha essa questão da receita de intercâmbio. Então, a diligência foi feita retirando a receita de intercâmbio, mas no que diz respeito especificamente àquilo que seria ato cooperado, que seria pelo médico e não por clínicas, hospitais. Também foi considerado, como tinha a questão do plano de saúde, que venda de plano de saúde, a receita da comercialização do plano de saúde não seria seria tributável, né? Na verdade, não seria ato cooperado. Surgiu a dúvida, para mim, naquele momento, se ele tinha considerado a despesa associada, porque poderia ser que o auditor tivesse tributado a receita do plano de venda de saúde, mas não tivesse descontado a despesa respectiva. O que é que o auditor fez? Ele colocou a tributação do resultado da atividade com o plano de saúde, ou seja, ele pegou a receita do plano de saúde, vinculou a despesa também associada à comercialização do plano de saúde e fez a tributação só do resultado. E, no final, aquelas despesas indiretas que ele não conseguia atrelar especificamente a receita do plano de saúde ou a dos atos cooperados, ele fez um rateio proporcional à receita que é aquele padrinho que o conselheiro Dornelas colocou, 87% e 12%. Então, assim, eu acho que esse era o principal ponto, né, que me gerou dúvida. Acho que a diligência, né, foi feita exatamente atendendo essas premissas com as quais eu concordo. E aí, nesse sentido, eu acompanho o relator no voto dele, com exceção da multa isolada. E aí, nesse caso, eu vou abrir divergência para negar provimento ao recurso, porque, no caso, eu manteria a aplicação da multa isolada, tendo em vista que o ano calendário é 2009, da autuação, e aí eu acho que não é caso de aplicar a súmula CARF 105, e eu também não aplico o racional da súmula, entendo que não é aplicável. Então, a minha divergência é para negar provimento ao recurso, em razão só da multa isolada. Alguma dúvida, algum esclarecimento adicional, pessoal? Está bem claro. Só tenho uma ressalva, não sei se o relator já percebeu, mas lá na folha 14, ele diz que as receitas de venda de plano de saúde não são atos cooperados. Opa! Quando li isso aí, eu dei uma... São caracterizadas como atos cooperados, na página 14. É isso, Elisandro. Eu, quando li o voto, eu vi que tem algumas coisas que cooperado ou cooperado, eu vou ajeitar isso na revisão. Enfim, tudo que é relacionado a um terceiro, eles não são atos cooperados, certo? E tudo que é médico ou entre Unimed são atos cooperados. Então, a gente adotou aqui a premissa do entendimento do STJ. Enfim, é isso. O que Giovana ressaltou, e eu vou, inclusive, incluir aqui no voto, que a diligência ela foi fiel a essas premissas, inclusive com relação aos planos de saúde. Ela pegou todas aquelas despesas com implantação, de plano de saúde, tudo ela bateu, ela reduziu de fato, ela diz isso na resolução, na diligência. E essa questão que ela falou, em especial no custo assistencial, é uma despesa que a recorrente usa como despesa de intercâmbio, né? De operações de intercâmbio. Então, se eu firmei aqui, com base no STJ, que receita de intercâmbio não deve incidir, que é atos cooperativos, a despesa também deve incidir. Tem que submeter a reateio. Mas a diligência, ela aponta um detalhe bem interessante nessa discussão, que a recorrente ela incluiu algumas rubricas de repasse da Unimed de intercâmbio de repasse, e não ao médico, mas sim repasse para clínica, hospital e laboratório. Então, essas despesas eu não estou incluindo, como fez também a diligência, em despesas
como ato cooperativo. Então, estou sendo fiel às premissas adotadas aqui em resolução e obviamente, acolho suas observações, Lisandro. Tá certo, eu notei isso quando eu li, eu vou dar uma organizada essa parte, mas, enfim, é isso. Nessa parte, eu estou aplicando o entendimento da diligência que já foi feita, observando as premissas por nós adotadas na resolução anterior, com as quais também eu concordo, conforme votei anteriormente. E, no mais, a questão só da busca isolada, que eu sei que é termine de direito. Então, pessoal, vou colher os votos, tá? A doutora Giovana já votou, né, no sentido de negar provimento ao recurso, a doutora Renata no provimento parcial só contra a multa. Então, doutor Lisandro, tem a divergência da doutora Giovana, eu voto... acompanho a divergência. Doutor Lucas? Eu acompanho o relator, presidente, para tirar a concomitância da multa isolada com... Doutor Rafael? Acompanho a divergência, aberto doutora Giovana, presidente. Doutora Mauritânia? Eu acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara? Eu também acompanho o relator, presidente, para retirar a multa isolada. Tá bom, eu também acompanho a divergência, então esse também é um caso de lançamento, né, doutor Dornelas? Então ficou mais uma vez por determinação do 19E, do 10522, acrescido pelo 28 da 13988 de 2020, dar provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento a multa isolada, vencidos doutora Giovana, doutor Lisandro, doutor Rafael e eu, que votávamos por negar provimento ao recurso. Acho que esse é o dispositivo. Como o doutor Dornelas é o relator, não tem voto vencedor a ser designado. Então, esse é o resultado da média, seja exclusão, provimento parcial, somente multa isolada, Lei 13988, é o resultado. Então, pessoal, podemos seguir aí. Agora, na verdade, é um processo meu, que o item 7 da pauta em apreciação, Maria Albertina Dantas de Ipiau, não sei se é Ipiau ou Ipiau. Eu vou só fazer uma retrospectiva. Era um caso, não sei se vocês se lembram, que tinha uma empresa familiar, onde essa senhora Maria Albertina era a matriarca da família, e que tinha uma empresa que era sempre operada pelo filho dela. Então, basicamente, acho que é essa situação. E o doutor Dornelas ficou para saber, acho que se mantinha ou não alguma coisa de responsabilidade solidária, tendo visto esse vínculo familiar. Acho que era essa a questão, assim, bem sucintamente, mas o doutor Dornelas pode detalhar melhor. Acho que era isso, que essa doutora Maria Albertina era matriarca, via-se que ela dava procuração plena para o filho, não me lembro, acho que era o Wellington Washington, o nome do filho da matriarca da família, só que a empresa estava em nome dela. Aí, na verdade, eu acho que foi essa questão que levou o doutor Dornelas a tentar verificar se manteria ou não a questão de qualificador em si. Só reprisando, era isso, né? E eu acho que reprisando meu voto um pouco, a doutora Giovana também teve eu negava provimento, a doutora Giovana reduzia a multa qualificada, mas eu acho que a questão do doutor Dornelas era mais quanto a questão da matriarca da família, até de se manter o lançamento ou não. Acho que o doutor Dornelas pode tentar esclarecer melhor. A situação da votação era eu negava provimento, a doutora Giovana reduzia a qualificadora, e o doutor Dornelas tinha alguma dúvida por questão de empresa familiar, que ele tem algum ponto quanto a isso. Mas pode falar, doutor Dornelas. Não, de fato, eu pedi vista tanto com relação à qualificadora, e nesse sentido eu acompanho Giovana, como a questão da responsabilidade, mas aí eu acho que é de se manter, conforme o seu voto. Eu vou, então, acompanhar a divergência, presidente, reduzindo a pena multa qualificada. Heitor, presidente, está sem som. Eu nego o provimento, doutor Dornelas, então, acompanho a doutora Giovana no sentido de reduzir a multa aos percentuais de 75. Então, ter 2-1 para redução da multa a 75. Então, doutor Lisandro, agora para votar. Presidente, acho que estão bem literalmente caracterizados os pressupostos da qualificação, então eu sigo o relator, no caso, né? Mantendo a multa. Tá, doutor Lisandro, então, também manteve a multa. Doutor Lucas. Presidente, eu peço licença.
antes que seja concluída a votação. Uhum. Eu vou rever meu voto, eu vou manter a multa. Eu posso mudar até antes de encerrar a votação. Sim. Então, eu mantenho, eu acompanho o relator. Tá bom, então manteve a qualificadora, efetivamente. Doutor Dornelis mantém a redução? Mantém, né? Doutor Dornelis mantém a redução? Mantém. É que tá mudo seu microfone, doutor. Tem meu voto, presidente. Tá bom. Então, a situação é... Eu votei por negar provimento, a doutora Giovana também, doutor Lisandro também. Doutor Nelson abriu a divergência, então a divergência é dele, para reduzir a qualificadora aos 75%. Então, agora, doutor Lucas. Doutor Lucas, está 3-1 a votação, então a doutora Giovana mudou o voto. 3 por manter a qualificadora, eu incluso, e o doutor Dornelis por reduzir para 75%. Doutor Lucas. Eu reduzo a qualificadora, presidente. Tá bom, doutor Lucas votou com a divergência. Doutor Rafael? Com o relator pela qualificação, presidente. Então, o doutor Rafael mantém a qualificadora também. Doutora Mauritânia? Presidente, eu acompanho a divergência para redução do percentual da multa. Doutora Mauritânia com a divergência. Doutora Bárbara? Eu também acompanho a divergência. E agora, esse caso aqui, deixa eu só ver aqui, que eu não sei se é o lançamento do Simples ou é a exclusão. Porque às vezes a gente tem muito que não deixa eu só rever isso aqui. Se tem qualificadora, deve ser alto, presidente. Alto de inflação. E não tem o outro vinculado, né? Acho que não. É isso mesmo, é o auto de infração. Então, também, pessoal, vai ficar com base a 3988, então, em face do empate no julgamento, reduziu o percentual da multa para 75%. Vencidos o relator Heitor, doutora Giovana, doutor Lisandro, doutor Rafael. Doutor Lucas, pode fazer esse voto vencedor? Posso sim. Então, fica designado para fazer o voto vencedor o doutor Lucas, da redução da qualificadora 75, esse é o item 7, que era Maria Albertina Dantas de Piau. Então, pessoal, agora só falta um da nossa pauta da manhã, é o número 8. Esse eu acho que esse não é retorno, não, né, doutor Rafael? Estava olhando aqui. Não, é doutora Giovana, né? Não é doutora Giovana, esse é novo, né? É novo, mas é super simples, no instante a gente volta. Então, doutora Giovana, para relatar, número 8 em apreciação, a Gemed Saúde S.A. é uma PERDECOMP, compensação de valor recolhido indevidamente. Aí a gente fecha a pauta da manhã. Doutora Giovana, com a palavra. Tá, eu vou pedir para vocês me acompanharem direto no voto, que eu faço um resumozinho do processo. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade e, portanto, dele conheço. Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação de crédito no valor de 66 mil e um pouquinho, oriundo de pagamento indevido a maior de contribuição social retida na fonte, com período de apuração agosto de 2013. O despacho decisório indeferiu o pedido, uma vez que o DARF estava alocado. Após a emissão do despacho, o contribuinte apresentou DCTF retificadora. Na sua manifestação, o contribuinte aduz a necessidade de homologação do pedido de compensação, uma vez que, conforme constava na DCTF retificadora, houve pagamento a maior por conta de erro do preenchimento no original. Anexou em sua manifestação os seguintes documentos. E aí eu coloco uma listagem do que o contribuinte anexou na manifestação de inconformidade. Destaquei em vermelho que ele coloca cópia do razão contábil referente ao período de apuração na primeira quinzena de agosto. A DRJ entendeu, em síntese, que tendo o contribuinte entregue a DCTF retificadora após a emissão do despacho decisório, para que seja reconhecido o crédito tributário livre de certo, faz-se mister que a manifestante faça prova do erro cometido na DCTF original e de que o valor efetivamente devido é aquele alegado na retificadora. E, para tal, seria necessária a comprovação por meio de escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que respaldam a escrituração. E aí eu transcrevo a decisão da DRJ que cita essa necessidade da escrituração contábil e fiscal. Ou seja, apesar da DRJ ressaltar que a DCTF retificadora deveria ter sido entregue antes da DECOMP, superou esse óbice, mas deixou de reconhecer a existência de crédito, pois caberia à manifestante ter comprovado o erro através de escrituração contábil e fiscal.
Em série de recurso voluntário, a recorrente declara que preencheu incorretamente a DCTF, isso gerou pagamento a maior, que constatado isso, tomou o crédito tributário, transmitindo a DECOMP e posteriormente retificou a DCTF. Argumenta que a DRJ indeferiu o pleito porque entendeu que a DCTF deveria ter sido retificada antes do envio da DECOMP. A recorrente defende que a DCTF retificadora deve ser considerada para fins de homologação do período de compensação quando acompanhada de prova de erro na DCTF original. Para demonstrar seu crédito, a recorrente apresentou o livro Razão, contendo a apuração da contribuição social a ser retida na fonte para a primeira quinzena de agosto, no valor de 126 mil, bem como cópia do DAF, documentação esta juntada com a manifestação de inconformidade. Ao recurso voluntário, fez juntar demonstrativos contábeis com a apuração da contribuição social. E aí ele tem um demonstrativo produzido por ele, que demonstra que ele apurou 126 mil. Depois ele traz o livro, ele anexou o livro Razão, onde está apurado 126 mil para o período. No que tange a possibilidade de retificação da DCTF, esse colegiado tem se pronunciado no sentido de ser possível a retificação após a emissão do despacho, desde que o contribuinte apresente documentação apta a comprovar a correção dos valores retificados. Analisando, eu não sei, esse colegiado, acho que por maioria, não sei se o Lisandro aceita, posso até tirar isso aqui do meu voto depois. Analisando a documentação, constata-se que o valor apurado no valor de 126 mil foi devidamente escriturado no livro Razão. É importante frisar que esta documentação foi anexada ainda na primeira instância, todavia a RJ manifestou sobre ela, o que ensejaria a nulidade da decisão. Entretanto, considerando o artigo 59, parágrafo 3º do decreto, esse colegiado pode deixar de reconhecer a nulidade se puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo, o que é o caso em tela. Apesar de tanto o contribuinte quanto a turma da DRJ fazerem referência à DCTF retificadora, não localizei tal documento nos autos. Eu nem vi a retificadora no processo, procurei, não achei. De toda forma, considero despiciente a verificação dos valores retificados, pois o princípio da verdade material deve prevalecer, e ainda que não houvesse a retificação, poderia ser reconhecido o direito creditório. Tendo sido constatado que a contribuição social deveria ser de 126 mil e tendo sido o pagamento realizado no valor de 193 mil, há de se reconhecer um pagamento indevido a maior passiva de compensação no valor de 66.813, correspondente ao montante pleiteado na DECOMP. Dessa forma, reconhece o crédito do pagamento devido a maior original no valor de 66 mil e homologa-se a compensação até o limite do crédito reconhecido. Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário por dar-lhe provimento. Em suma, é isso. O contribuinte ele apresentou a escrituração contábil, mostrando os valores apurados, mostrou o pagamento a maior, e a DRJ simplesmente não se manifestou acerca do livro Razão. Ele fala da DCT retificadora, eu realmente não cheguei a ver nos autos, mas eu vi o crédito pleiteado em razão do que foi apurado na escrituração contábil e o que foi efetivamente pago. E, nesse sentido, eu estou superando a possibilidade de nulidade da decisão da DRJ, que não se manifestou acerca dessa documentação, e aí, superando isso, eu estou dando provimento ao recurso. Então, a doutora Giovana está afastando a preliminar de nulidade, mas dando provimento ao recurso, ao voto dela. É isso, né, doutora Giovana? Na verdade, ele nem... Deixa eu ver se ele fala de preliminar de nulidade. Ele contesta a decisão da DRJ. Não sei se ele cita como preliminar de nulidade. Tá, mas... Se eu não desse provimento, eu provavelmente declararia a nulidade da decisão da DRJ, que não analisou a documentação juntada. Não, porque, na verdade, com 59/3 você poderia fazer isso aqui. Eu vou deixar só dar provimento no dispositivo, tá, doutora Giovana? Se for o caso, se for o vencedor realmente, eu vou deixar só dar provimento ao recurso, se for. Então, é isso, pessoal. Acho que está bem claro. Eu vou colher os votos, então, doutor Dornelas. Nos termos do voto da relatora, né? Provimento. Sim. Ela vai reconhecer, ela vai deixar de reconhecer nulidade para dar provimento. Eu acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Tá mudo.
Desculpa, eu só tenho dúvida quanto à competência, já que é contribuição, não seria da segunda sessão? Crédito. Não, isso é contribuição social retida na fonte. É nossa. SRF. Mas a contribuição social retida na fonte... foi prorrogada a competência? Tem prorrogação, então, né? Porque pelo regimento não é nosso, é da segunda sessão. Eu junto com o IRRF. Não tem imposto de renda aí, é só contribuição. Artigo é o segundo do regimento de encargo. Vou ver a prorrogação aqui. Desculpa, segunda não, é terça, artigo 4º. Mas esse aqui não é PIS e COFINS, não seria. Não. Contribuição social. Porque tem a contribuição social sobre o líquido. Está certo, você está certo. Acompanha a relatora, presidente. Está certo. Não tem o PIS, COFINS, mas tem a contribuição social. O PIS, COFINS vai ser um reflexo aí. Isso, porque a originária aqui é a da contribuição social, né? Tá bom, então. Estou autorizando a comprar dando provimento. Doutor Lucas. Acompanho também a relatora, presidente. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho a relatora, presidente. Doutora Bárbara. Eu acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, ficou por unanimidade de votos. Doutora Giovana, você já, então, dá provimento ao recurso, tá? Não vou falar da nulidade no dispositivo, não. Posso fazer uma ressalva, presidente? Não tem preliminar de nulidade, não. Pode fazer. Eu esqueci, mas acho que é importante destacar que eu realmente não acompanharia ao voto na sua integralidade se não foi feita a ressalva de que a delegacia de origem ela ultrapassou a necessidade da retificação. Então, nesse caso, eu acompanho integralmente o voto. É que eu estou dizendo, eu acho que quando a necessidade de retificação não ultrapassada, não poderia ser feita, teria que ser feita, né? Então, por unanimidade de voto, dá provimento ao recurso voluntário. Ficou esse o resultado. Então, presidente, não vai colocar assim nos termos do voto da relatora, não, né? E Giovana vai deixar essa questão da nulidade, deixar de declarado, Giovana? No seu voto? Não, na verdade, eu estou separando a nulidade, porque se eu analisei uma documentação que não foi analisada pelo DRJ... Para provimento. Para terceiro lá, mas você vai deixar isso no voto, não é isso? Vou deixar no voto. Certo, ótimo, então tudo bem. Então, ficou por unanimidade de votos, tá? Provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora. Tá? Ficou assim, doutor Bruno. Aí ela registra lá que o homem ultrapassou e deu provimento ao recurso, aplicou 59, terceiro, efetivamente. Pessoal, então, vencemos a pauta da manhã. Foi um pouco atribulada aí, mas tudo certo. Então, a gente volta, pode ser 14 horas? 14 horas, estamos aí que tem sustentação oral, tá? Então, 14 horas. Tainá, acho que pode interromper a gravação.